Não sei quantos conhecem, mas em Barcelona, nunca fui, mas me disseram, que existe uma estrutura muito grande que chama Sagrada Família. Aí você pergunta, então já está pronto, né? Porque parece uma coisa antiga. Sim, é antiga, de 1800 e tanto. Ela está sendo construída há 142 anos. E ainda está sendo construída. Parece que em 2026 vai ficar pronta. Mas é uma obra de Gaudí. Ele lá em Barcelona começou a desenvolver isso, perderam os papéis durante um tempo, então eles foram reconstruindo a ideia e tudo mais, e há quase uma obra inacabada, porque sempre tem algo a mais, são tantos detalhes e tantas coisas específicas que nunca acaba. E a primeira pergunta que eu quero fazer, pensando em hoje, no nosso conteúdo discipulado, é: quando o discipulado termina? E talvez a nossa análise, em várias formas, fica: eu preciso de alguma forma que essa pessoa se torne alguém perfeito. E perfeito, como a gente vai ver no texto, é no dia em que Jesus vier. Mas a nossa expectativa, às vezes, não, precisa isso aqui ser trabalhado, isso aqui é organizado para que a pessoa possa dar um próximo passo. Então, tudo isso precisa ser medido. Mas olha o que diz Filipenses 1:6. Estou convencido de aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, olha que legal. Paulo estava escrevendo para Filipos, para a igreja de Filipos, num contexto em que ele estava preso e a igreja estava, então, de alguma forma ajudando e abençoando eles até financeiramente. Nesse sentido, ele compartilha com eles isso. Eu sei que Jesus está fazendo uma obra em vocês. E essa obra, ela está no começo, ela está se transformando a cada dia mais. E no dia de Cristo, ou num final, num porvir, haverá uma completude dessa obra. Vocês estarão completos, mas até lá é uma obra inacabada. E o que eu quero dizer é que nós somos obras inacabadas. Nós estamos crescendo a cada dia. É isso que faz com que a gente pense: puxa, eu já tinha errado nisso outra vez, passei tantos tempos sem errar nessa área, agora de novo eu estou lutando com isso, porque nós somos uma obra inacabada, a gente está sendo construído em Jesus. Não precisamos ter a expectativa e a perspectiva de que para eu acompanhar alguém, eu preciso estar perfeito, porque eu sou uma obra inacabada. Mas sim, eu preciso entender que eu preciso chegar até o ponto de uma maturidade espiritual para poder também ajudar outras pessoas nesse caminhar. Então, nos colocar nesse papel, o Daniel Lima sempre falava disso, de uma gloriosa ruína. Gloriosa porque é a imagem de Jesus, mas é uma ruína porque tem o nosso pecado, a gente tem nossas lutas, nossas dificuldades, mas a gente está caminhando a cada dia mais em direção a se parecer com esse Jesus. Então, hoje a gente vê exatamente esse objetivo do discipulado. Quando eu entendo que um discipulado precisa começar e quando eu entendo que ele precisa terminar ou ter outras etapas também. E isso é tão importante, porque senão eu simplesmente digo que eu encontro uma pessoa ao longo de meses, anos, décadas, e a nossa vida virou uma amizade, e não tem mais um vínculo de crescimento, a gente só tem papeado sobre como é que está acontecendo o dia. Então, a primeira coisa dentro disso são alguns pré-requisitos que a gente entende para o discipulador. E o objetivo disso não é pensar em alguém perfeito, mas é pensar em uma obra inacabada que está na obra, certo? Que está sendo uma obra. Ela já começou, ela está caminhando, está sendo construída cada dia mais. A primeira coisa é uma participação ativa. Então, aqui na Conde, nesse padrão, nós entendemos que para que você possa estar ajudando outra pessoa na caminhada de crescimento com Jesus, você precisa estar envolvido, Então, tem aquela frase que a gente já disse: às vezes o que você faz fala tão mais alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, dizer para a pessoa: cara, você precisa crescer, participa de um grupo pequeno. Ele fala: posso participar do teu? Eu falo: não tenho participado, mas é muito bom, vai ser ótimo para ti. A hipocrisia nossa de cada dia de dizer faça e eu não faço, ela é perceptível rapidamente. Então, a participação ativa é envolvida no culto, no grupo pequeno, em ambientes dos nossos eventos, aonde nós estamos convivendo. Inclusive, muitas vezes é importante a gente entender que nós precisamos também de referências. Então, eu dizer para alguém que eu estou começando a acompanhar: olha, você precisa ter um acompanhamento. E aí essa pessoa pergunta, e quem são as tuas referências? Não, eu já cheguei num nível de maturidade. Quando chegou assim, perdeu. Porque nós não chegamos em níveis de maturidade, a gente precisa ter referências, pessoas que caminhem conosco e pessoas que a gente possa realmente abrir o nosso coração. O segundo ponto é exatamente isso: o acompanhamento pessoal. Eu preciso possuir referências e pessoas que vão estar me pastoreando.
Obviamente, dependendo de momentos diferentes da minha vida, eu vou conseguir ter algo mais constante, menos constante, mas eu tenho pessoas que me acompanhem. Eu não estou caminhando sozinho. Inclusive, eu, como pastor, preciso de pessoas que me acompanhem. Eu preciso de pessoas que eu possa abrir o coração, compartilhar, para que eu possa estar crescendo. Como cada um de nós, isso se estende ao longo da vida e caminhada cristã. Porque a nossa obra termina no dia de Cristo. Até lá, nós estamos em obra. Somos uma obra inacabada. Terceiro, integridade pessoal. Tem uma música que ela fala um pouquinho sobre isso, né? Ele fala assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver. Essa música é do Capital Inicial, não tem nenhum cunho cristão, mas é uma excelente frase. Porque integridade é o que você é quando ninguém te vê. Isso é integridade. Quando todo mundo vê, é muito fácil ser honesto. Quando ninguém vê, esse é o processo difícil. Quando todo mundo me vê, é muito fácil eu escolher um filme genuíno, bom, sabe, abaixo de 12 anos, um filme família. Quando ninguém me vê, o filme que eu vou escolher vai determinar o meu coração. Então, a integridade envolve exatamente isso. Olhar para o meu coração sabendo que eu sou uma obra inacabada. Eu estou crescendo, tenho lutas, estamos caminhando, mas nenhuma luta minha está escondida ou não declarada. Eu tenho apresentado sobre as minhas lutas e tenho vivido junto. Por fim, membresia. E a ideia disso não é a gente simplesmente colocar, eles colocaram regras para que eu possa acompanhar uma pessoa. Mas sim, a membresia, ela denota que eu compartilho, não só da mesma fé, mas dessa mesma igreja local e desse mesmo ambiente, dessa mesma comunidade com outras pessoas, inclusive com a pessoa que eu ainda vou acompanhar. Então, nesse sentido, eu acredito no que a igreja tem professado e caminhado, e eu entendo isso que vai ser um valor importante. Por que a membresia é importante? Porque, apesar de ser um papel, um documento, ela dedica e coloca isso. Não, o que eu estou compartilhando contigo é o que nós cremos como comunidade, como igreja, e não simplesmente o que eu quero estabelecer nos meus pensamentos, nas minhas experiências, nas minhas ideias. Então, eu lembro de pessoas que a gente tinha que, às vezes, voltar atrás, e a pessoa falava para o discípulo: não, você precisa orar mais, porque Deus vai te dar, com certeza vai te dar prosperidade e tudo mais. E a gente falava: opa, nós não cremos isso, não fala sobre isso, então cuidado. Vamos voltar atrás alguns passinhos para poder se reorganizar de novo nisso. Muito bem, dentro disso, depois dos pré-requisitos, e o que eles denotam de novo, não alguém perfeito, mas alguém que está nessa caminhada com Jesus. Os 3 níveis de pastoreio que a gente tem aqui na igreja. E eu quero apresentá-los porque cada um tem responsabilidades diferentes. Então, a primeira pergunta é isso, então o pastor ou o conselho precisa discipular e acompanhar todos, certo? De certa forma, sim. Por outro lado, não. Não, mas o grupo pequeno precisa acompanhar todas as pessoas, então. De certa forma, sim, mas de outro lado também não. Então, olha isso aqui. Eu quero começar primeiro pelo grupo pequeno, que é a parte central. A gente entende que a nossa primeira linha de pastoreio aqui da igreja são os grupos. É onde nós temos, entre poucas pessoas, um contato de comunhão, de abertura do coração, de falar sobre o que a gente está vivendo, e através disso, é o que próprio Atos 2, quando começa a igreja, o princípio da igreja primitiva, falar disso. Olha só, Atos 2,43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja primitiva era uma igreja profundamente familiar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não havia muitos locais para o encontro e nem para abranger todas essas pessoas que estavam se reunindo. Elas literalmente começaram uma vida comunitária. E começar uma vida comunitária é: onde é que eu moro se eu estou longe? Eu preciso morar perto. Então eu divido casa, eu compartilho literalmente tudo. Hoje nós vivemos uma realidade diferente, mas o princípio de casa em casa é que a minha vida familiar ela se toca junto com a outra vida familiar, e nós somos uma família de famílias, uma igreja nesse ambiente, se torna exatamente esse aspecto do grupo. Então, o grupo é essa primeira linha de pastoreio. Em segundo ponto, existem momentos em que algo precisa ser tratado. E quando algo precisa ser tratado, nós entramos num novo nível.
Então, dentro do ambiente de grupo pequeno, da igreja, nós percebemos que há algo que aconteceu, que é incorreto com relação à palavra de Deus e que tem consequências, mas que isso não foi tratado ainda. Mateus 18, então, ele vai tratar sobre a ofensa de uma pessoa para com a outra e quais são os passos. Nesses passos, em primeiro lugar, essa pessoa ela compartilha com a outra dizendo: houve um erro aqui, eu percebo que talvez não foi o melhor caminhar, mas eu queria te dizer que eu tenho percebido isso, então, o que você vai fazer sobre isso? Então, esse é um primeiro ponto, de apresentar a falha, apresentar o erro. E aí a gente vai vendo vários passos, não vou ler todo o texto, mas o que ele vai dizendo é: esse processo ele vai escalando. Primeiro é com uma pessoa, se ela não te ouvir, então eu chamo mais uma testemunha, compartilho. Se ela não te ouvir, então se leva para as autoridades da igreja, para a liderança. Se não te ouvir, leva para a igreja. E se mesmo assim a pessoa não te ouvir, você considera como alguém que não é nascido de novo, que não é um cristão. Não para denegrir a pessoa, para afastá-la, mas sim para poder entender o peso do pecado da nossa vida recorrente sem ser tratado. Nesse aspecto, nós entendemos que os pastores precisam entrar. Então, toda vez que existe um racha de uma comunhão ou alguma situação que precisa ser tratada, é um pecado específico, nós precisamos, de alguma forma, como liderança, estar acompanhando e os pastores vão dar esse apoio também. Então, na parte do processo de aconselhamento, que a gente vai falar um pouco depois, de restauração, dentro da disciplina, é onde os pastores entram. E aonde entra o discipulado? Nesse terceiro nível, que ele vincula exatamente a partir de um grupo pequeno, de um grupo de pessoas que eu quero caminhar com uma pessoa e nesse processo eu quero poder crescer junto. Então, foi o que nós falamos na aula passada, filhinhos, jovens e pais, cada um na sua faixa espiritual de crescimento, cada um no seu momento de crescimento vai poder ajudar outros e vai poder desenvolver também essa caminhada. Então, o objetivo que a gente entende como igreja é que cada uma dessas áreas são importantes. E a pergunta é: quando que o discipulador precisa compartilhar isso, precisa passar para os pastores alguma situação? Exatamente quando há uma falha, um processo complexo que não é tratado, e aí a gente vai precisar caminhar juntos, sem quebrar confianças, mas é junto com a pessoa, mas para poder realmente dizer: olha, aqui tem algo que foi corrompido. A gente percebe várias situações, nós percebemos no nosso meio situações às vezes de pessoas que dizem: puxa, eu realmente percebi, está errado aqui, eu não estou sendo honesto na minha empresa, ou eu traí minha esposa, lidei de forma errada, tenho tido vícios nessa área, eu tenho lidado e eu preciso confessar. E quando a gente confessa, encontra perdão, a gente caminha de novo, tem uma reconstrução e o objetivo disso é restauração. E existem outros momentos que não acontece isso, e que a pessoa simplesmente define e decide continuar nessa mesma caminhada. E aí a Bíblia é bem clara sobre os passos que a gente precisa dar. Então, tudo isso aqui é uma parceria. O grupo pequeno caminha junto com o discipulado e os pastores querem caminhar juntos com os grupos e também com os discipulados. Então, esse é o nosso objetivo. Pensando nisso, nós temos 2 formatos aqui na igreja para esse discipulado e acompanhamento. O primeiro, como a gente falou, é 1 a 1. Um homem para com um homem, uma mulher para com uma mulher. Por que a gente entende esse padrão por gênero? Porque a gente entende que, em primeiro lugar, amizades entre homens e mulheres precisam ter limites. Se não são casados ou se não tem um relacionamento já de namoro caminhando para isso, a amizade, um relacionamento de um homem com uma mulher precisa ter limites. Ela existe, é legítima, mas precisa ter limites. Intimidade de um discipulado, eu abri o meu coração inteiro. Então, imagina a dificuldade de uma menina falar para um pastor ou falar para um rapaz: puxa, eu tenho tido dificuldade no meu casamento, meu marido, ele não tem intimidade comigo mais na cama, não acontece nada disso. A chance de dar uma bobagem nessa conversa ou de ser mal entendido em algum momento é gigantesca. Por isso que nós entendemos o padrão: um homem acompanha um homem, uma mulher acompanha uma mulher. O segundo tipo é acompanhamento de casal. Que isso também para a gente se passa algo muito importante, porque entre o meu relacionamento com a minha esposa, cada um tem a sua opinião. Então tem 3 caminhos, né? Tem a minha percepção, tem a percepção dela e a percepção certa, que é de Deus, né? Existem geralmente os embates. Ter um casal que acompanha, isso permite com que existam outros que possam tanto entender a parte de um quanto de outro, mas levar para a palavra de Deus exatamente esses assuntos. Então, a gente vai ver depois disso que o discipulado, ele trabalha muito mais a questão de manutenção do que uma correção.
Eu não faço discipulado porque eu já errei em alguma coisa. Eu faço discipulado para caminhar perto de Jesus, para que eu não precise lidar com os mesmos erros e problemas, talvez, que outros já passaram. Então, o objetivo de um discipulado é exatamente eu estar caminhando bem na minha vida e não precisar lidar com isso. Então, vendo algumas dessas áreas, a gente percebe como nós estamos agora construindo uma estrutura, como eu disse, depois vai estar tudo na apostila de discipulado, todos vão poder ler, reler, acompanhar, não tem problema, mas vão poder ter esse modelo um pouco mais claro. E, falando em modelo, eu quero propor aqui um pouquinho uma ideia, tá? E, de novo, quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus, ele mostrou vários princípios do que ele estava acompanhando com os seus discípulos. Ele mostrou vários padrões. Mas, em um momento, ele disse, para você acompanhar um discípulo, você precisa, na segunda-feira, mandar uma mensagem. Na terça, ler texto bíblico. Na quarta, confessar pecado. E na quinta, precisa no grupo pequeno junto. Não diz um padrão e alguns pontos específicos. O que nós percebemos exatamente são os princípios. Agora, existem histórias na Bíblia que nos compõem princípios adequados para um crescimento espiritual. Um deles é Esdras. Esdras, no Antigo Testamento, é aquele responsável, junto com Neemias, por reconstruir, então, os muros. Esdras, então, ele estava procurando reconstruir o templo, e principalmente a adoração a Deus. Então, ele era um escriba, aquele que não só lia os textos bíblicos, mas também copiava isso para que outros pudessem ter acesso, e nesse sentido, ele, então, mostra o seu processo de crescimento. E o processo de Esdras de crescimento espiritual era assim, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, nós temos 3 partes aqui, e essas 3 partes, elas denotam coisas que ele buscava fazer para crescer e para se desenvolver. Em primeiro lugar, a gente vê o estudo, ele se dedicava a estudar. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembra da ideia de obra inacabada? Esse é o processo de que, através da Bíblia, eu vejo quais coisas na minha vida não se parecem ainda com Jesus ou precisam ser renovadas e transformadas, e é a Bíblia que vai mostrar. É tão importante um estudo, porque não é o que eu digo para a pessoa que é o melhor, ou eu estou simplesmente ensinando para a pessoa o que para mim tem funcionado, mas sim eu apresento o que a Bíblia fala. Quer ver um exemplo? Na nossa casa, a Sofia foi ensinada a sempre, antes de sair da mesa, pedir com licença. Né? Com licença, posso sair da mesa? Tudo bem, pode sair da mesa. E aí ela sai. Na casa de meus pais, fui muito bem educado, mas a gente não tinha esse costume. Quando eu ia sair da mesa, eu levantava e saía. Para ela, existe a preocupação de, puxa, a gente não está sendo educado na casa das pessoas, não está fazendo. Para mim, eu estou levantando e saindo, eu não fiz nada, não critiquei ninguém, não cuspi na comida, a comida estava boa, está tudo certo. Então, se eu não olho pela palavra de Deus, eu vou dizer o que me parece certo e o que me parece errado. E isso muitas vezes não vai ser de acordo com o melhor padrão. Segundo, é a questão de vida. 1 Timóteo 4,16 fala assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Esse é o recado e a dica de Paulo para Timóteo, que a gente vai ver depois, que era exatamente o discípulo de Paulo, e ele fala, você vai precisar olhar para a palavra de Deus, para a doutrina, mas cuida da tua vida, atente para a tua vida, tem cuidado de ti mesmo, porque se você cuidar do estudo, você olhar para isso e você não cuidar da sua saúde, vai ter um grande problema ao longo do tempo, que você não vai durar muito. Se você cuidar disso e você não cuidar das suas finanças, você não vai conseguir ficar tranquilo para ter o teu estudo também. Então, olhe para todas as áreas da sua vida, tudo está ligado, não é simplesmente uma área e eu preciso praticar em todas as áreas. Por fim, ministério. 1 Timóteo 4,12, o mesmo recado de Paulo para com Timóteo, ele diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser um exemplo é eu poder servir outras pessoas e poder levar isso na prática. Então, por que eu estou falando desses 3 padrões? Porque os 3 padrões para Esdras eram importantes, mas quando a gente olha para a nossa vida, também são. Quer ver alguns exemplos?
Se eu me dedico no discipulado a ter um tempo de dedicar ao estudo e eu compartilho com a vida sobre a pessoa. Em algum momento isso pode gerar um egoísmo. Por quê? Porque essa pessoa ela estuda e pratica, mas não compartilha com ninguém. É um fim em si mesmo. Segundo, se eu estudo e eu estou servindo no ministério de alguma forma, mas a minha vida não condiz, hipocrisia. Porque eu estou dizendo o que os outros devem fazer, eu estou estudando sobre isso, mas eu não faço. Por fim, se eu procuro viver e eu procuro servir no ministério também, mas eu não estudo e não me dedico a crescer, em algum momento eu vou ser imaturo, porque eu não vou aprender da palavra de Deus para poder também compartilhar com os outros ou viver. Então, cada um desses pontos são importantes para que a gente possa desenvolver exatamente essa maturidade. Esse é um modelo padrão básico para que no nosso ambiente de grupo, de discipulado principalmente, a gente saiba, puxa, eu quero ajudar essa pessoa a crescer nessas 3 áreas. Não é só estudar a Bíblia. Não é só que essa pessoa mude comportamentos. E não é só também que essa pessoa comece a servir, comece a acompanhar outros. Envolve esses 3 passos de crescimento. E assim, hoje, nós estamos falando vários argumentos que o próprio Paulo foi usando para que a gente pudesse estar entendendo o discipulado. Então, se você acompanhar as aulas, é o seguinte: na nossa primeira aula nós vimos sobre Jesus e o padrão que Jesus foi estabelecendo. Na segunda, sobre João e como João foi construindo essas etapas de crescimento e níveis. E hoje, sobre como Paulo está organizando exatamente esse discipulado e crescimento. Olha o que diz Colossenses 1, 28, exatamente nesse sentido. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Percebe que todos os textos que a gente está lendo, ele está falando sobre uma obra completa, um homem perfeito em Cristo, um padrão que seja alcançado, porque nós somos obras inacabadas. Nós estamos construindo a cada dia essa caminhada com Jesus e estamos crescendo. Pensando nisso, olha os padrões que Paulo fala exatamente nessa questão de objetivo. Porque se eu não tenho um objetivo num discipulado, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a gente passa por situações assim, em que você conversa às vezes 5, 6, 7 anos com a pessoa, e se você pudesse apertar esses encontros, pensar assim, tá, o que mudou? A gente é bem mais amigo. Tá, mas o que mudou? Não, ele me conhece muito bem, sabe todos os meus pecados. Tá, mas o que mudou? Qual que foi a caminhada nesse sentido? Pensar nisso é entender que nós estamos caminhando juntos. Lembra da frase que a gente falou? Conduzir pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Eu ajudo a pessoa a mostrar o caminho e nós vamos caminhando. Eu não caminho por ela, não empurro ela, ela precisa caminhar, mas eu quero mostrar o caminho para que ela possa crescer. Em primeiro lugar, o que Paulo fala é sobre anunciar, advertir e ensinar. Quando você está fazendo uma aula de autoescola, por exemplo, tem a parte teórica. E na parte teórica tem muito mais coisas que você não deve fazer do que você deve. Mas, quando você chega na parte prática, você percebe muitas coisas que você tem que fazer e precisa estar atento. Então, você precisa andar, precisa dar seta para um lado, para o outro, você precisa acelerar, botar o pé na embreagem, precisa botar em primeira, você vai soltando, vai tremer um pouco o carro, você acelera, tem vários processos. E esses processos mostram como, então, você dirigir. A ideia de anunciar, advertir e ensinar é exatamente quando nós vemos os perigos da desobediência com Deus e a alegria da obediência com Deus. Em cada uma dessas coisas, nós estamos apresentando a palavra para a pessoa. Não é a minha palavra, não é o que eu fico chateado com a pessoa, mas é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Em segundo lugar, sabedoria. E aqui é um princípio profundo. Efésios 4,15 diz o seguinte: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então ele fala sobre verdade e amor, é como se fosse uma gangorra, e ela precisa de alguma forma estar equilibrada, porque em ensinar alguém, eu preciso trazer verdade, eu preciso trazer clareza do que é o ensino, a pessoa precisa entender claramente qual é o passo que ela precisa dar, mas se não é carregado com amor, muitas vezes isso vai criar um afastamento e não uma aproximação. Vai gerar com que a pessoa diga, pô, a pessoa está brava comigo, eu não quero nem ouvir mais. Olha o jeito que a pessoa falou comigo. Se eu for só amor
e chegar e tudo bem, não tem problema. Você tem uma luta, eu também tenho, nós lutamos nas mesmas coisas, que legal. Então vamos continuar junto, né? A gente pelo menos está junto. Isso não gera crescimento, porque não foi colocada a verdade. Então esse equilíbrio e a sabedoria que o próprio Paulo compartilha e usa eu preciso apresentar a verdade, mas em amor. Esse padrão vai fazer com que essa pessoa entenda o que ela precisa e da forma certa para ela desenvolver. Muitas vezes, você pode ver, pessoas que tiveram referências mais firmes, são mais firmes. Pessoas que tiveram referências mais macias, mais leves, têm essa tendência. O processo nosso é encontrar esse equilíbrio, para que a gente haja com sabedoria, para promover o crescimento e não o afastamento. Terceiro, Paulo fala ali, para que apresentemos. Então, Paulo, junto com seus iguais, mas compartilhando ali com a igreja de Colossos, o objetivo é que nós possamos, como comunidade, ajudar essa pessoa e apresentar ela diante de Jesus mais madura. Então, a referência é importante. Paulo sabia que o tempo dele era curto, ele não ia ter muito mais tempo, mas nesse aspecto, muitas vezes ele acompanhava os seus discípulos por meio de cartas, e aonde nós vemos, por exemplo, as cartas pastorais, que é Tito e Timóteo. São cartas, basicamente, de um acompanhamento quase que discipular. Paulo estava acompanhando eles, quando estava próximo ali em Éfeso ou em Creta, que eles estavam, ele então estava próximo e os ajudava. Quando estava longe, as cartas ajudavam a dar essa direção e esse direcionamento. Então, referência a vida de Paulo falava para com a vida deles, mas é um objetivo de referência e não de dependência. Foi o que a gente falou na primeira aula. O objetivo no discipulado não é que a pessoa dependa mais de mim, ela dependa mais de Cristo, mas que eu possa ser uma referência de caminhada junto. Se a pessoa depender de mim em algum momento, haverá um grande problema, porque primeiro eu vou entrar num ciclo sem fim, que tudo que ela faz, ela pergunta para mim, e se acontecer errado, a culpa é minha. Então, esse padrão de não dependência, mas de ser uma referência, é a gente caminhar junto, pensar biblicamente e ajudar a pessoa a dar os seus próprios passos. Muitas vezes, no discipulado, mais importante do que dar as respostas certas, é fazer as perguntas certas. E você aprender a perguntar para levar a pessoa a pensar exatamente sobre aquele assunto. Às vezes a tentação vem grande e a pessoa diz, não, porque eu estou com um problema no trabalho, o problema no trabalho é que eu não gosto do meu chefe, quando não gosto do meu chefe, então eu estou começando a desviar algumas coisas ali, eu não sei se Deus quer isso para mim, eu não sei se Deus quer que eu seja honesto ali, porque Ele não está sendo honesto comigo, esse chefe e tudo mais, aí você segura dentro e fala, meu Deus, pensei em 12 textos para poder compartilhar agora e eu vou ensinar tudo. Mas muitas vezes esse é o momento de perguntar, quando você olha para a Bíblia, o que você acha que Jesus faria? Uma pergunta. Segunda pergunta, qual que você acha que é o padrão no reino de Deus com relação à honestidade? Tem a ver com o que a outra pessoa fala ou não? Perguntas que ajudam a pessoa pelo menos a ir percebendo e avaliando, para que depois a gente possa apresentar com clareza a palavra de Deus. Por fim, propósito. O objetivo é a maturidade espiritual. O que quer dizer que muitas vezes essa pessoa, obviamente, não vai chegar na maturidade espiritual plena conosco, porque nós queremos que estejamos caminhando juntos, vivos, então, enquanto não acontece nada disso, nós somos obras inacabadas. Sendo obras inacabadas, o meu objetivo é ajudar a pessoa a dar alguns passinhos nessa caminhada espiritual. E eu cumpri o objetivo se eu ajudei essa pessoa de alguma forma a dar passos. Quantos passos? Depende. Tem vezes que eu começo a acompanhar uma pessoa e ela se muda, e aí outra pessoa vai acompanhá-la. Tem outros momentos em que você está acompanhando e passa o tempo e você, puxa, a gente está se tornando mais amigo do que um discipulador e discípulo, então talvez é interessante essa pessoa achar uma outra pessoa para poder acompanhá-la. Às vezes acontece de que o discípulo, ele começa a namorar, ele casa, ele tem filhos, o discipulador ainda não está nesse processo. E aí a percepção é, será que a gente caminha nesse sentido, caminha com outro, e não tem um certo e errado? Existe uma identificação de ambos para entender quais são os próximos passos. Nesse sentido, o propósito é a maturidade espiritual. É mais ou menos uma corrida de revezamento, em que quando você recebe o bastão, você corre o máximo que você puder até entregar para o próximo. Porque essa caminhada, ela vai ser longa.
Quando eu olho para a minha vida, eu fui acompanhado por 4, 5 pessoas, além dos meus pais que me acompanharam, me educaram espiritualmente, teve homens que acompanharam e foram acompanhando até hoje. Então, cada um me ajudou em uma etapa, em um processo de uma parte dessa corrida, que vai ser completa no dia de Cristo. Mas eu ainda estou caminhando e trilhando. Nós cumprimos o propósito quando a gente ajuda as pessoas a caminharem e crescerem com Jesus. Existe uma frase muito bonita que ela diz o seguinte: o pai, ele sabe que ele fez um bom trabalho, não quando ele tem um bom filho, mas quando ele gera um bom pai. Olha essa ideia. O pai, ele fez um excelente trabalho, não quando simplesmente ele tem um filho educado, um filho bom, mas quando ele gera um bom pai. Quando o seu filho aprende a ser um pai também dedicado, amoroso e cuidadoso. O que quer dizer que Howard Hendricks também falava, que é um professor cristão, agora já falecido, de que o verdadeiro ensino acontece quando o seu aluno consegue reproduzir aquilo para outras pessoas. Quer dizer que aquilo foi entendido, aquilo entrou realmente no coração e na mente. Nesse aspecto, o objetivo é que nós possamos de alguma forma reproduzir a maturidade que essa pessoa está começando. E é exatamente esse tema que eu quero entrar agora. Reprodução. Nós começamos falando sobre Jesus, nós falamos sobre João, um dos apóstolos, e agora a gente está falando sobre Paulo. Mas olha como a gente percebe gerações diferentes de acompanhamentos que a própria palavra de Deus diz e declara. Olha só, Jesus então, começando tudo isso, como nós vimos, em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse aqui é o momento que Jesus já tinha ressuscitado. Ele estava quase subindo então aos céus. E ele fala exatamente para todos os seus discípulos que ele então enviaria um Consolador, o Espírito Santo, que ia estar sempre com eles. Mas o objetivo é que eles fossem testemunhas. Em Jerusalém, onde eles estavam, na Judeia, que era como se fosse o estado ali, o ambiente maior, em Samaria, que era a cidade vizinha, e até os confins da terra, ao redor do mundo. Ou seja, essa mensagem não pode parar. Essa mensagem precisa ser replicada e compartilhada. Essa mensagem é um processo que não termina aqui. Então, vocês vão compartilhar para outros, que vão compartilhar para outros. E olha que legal essa história. Os apóstolos, então, de certa forma, são a segunda geração, porque eles recebem exatamente o evangelho e a mensagem verdadeira do próprio Jesus. E o objetivo é que eles pudessem compartilhar isso para outros, para que através que eles compartilhassem isso para outros, outros pudessem também conhecer de Jesus. Quando você lê os primeiros relatos de Atos, sabe o que acontece? Acontece que os discípulos, eles se tornam testemunhas em Jerusalém, e depois na Judéia, depois até em Samaria, e até os confins da terra. Esse é o esboço do livro de Atos, é exatamente isso que acontece. E quando a gente percebe isso, nós percebemos os apóstolos começando a igreja primitiva, as primeiras igrejas, o primeiro fundamento disso, exatamente com o objetivo de que mais pessoas conheçam essa verdade. Um desses caras, um dos meus personagens favoritos da Bíblia, se chama Barnabé, né? Natural de Chipre, também chamado José da Consolação, tem a musiquinha dele, né? Atos 4:33, olha o que diz. Com grande alegria, aliás, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. O que eles estavam falando? Testemunhando, que foi exatamente o que Jesus pediu para eles. Versículo 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então olha só, essa é a primeira descrição quando a gente conhece Barnabé. E Barnabé então, chamado José, um levita que servia no templo, esse homem, ele se dedica então a servir através do seu sustento e através do que ele tinha. O que quer dizer que, de alguma forma, os apóstolos foram referências espirituais para Barnabé de 2 pontos. Primeiro, eles eram a testemunha para que ele conhecesse sobre a salvação em Jesus. Em segundo,
Barnabé confiou a eles os recursos que ele estava juntando de vender um terreno para poder exatamente ajudar a igreja primitiva. Então, nós percebemos a terceira geração aqui dessa igreja primitiva. Jesus compartilha com seus apóstolos, a igreja começa a se formar e eles compartilham com pessoas. Um outro exemplo disso é Estevão, um homem que se torna depois diácono. Ele também é um homem cheio do Espírito Santo, que também, infelizmente, ele se torna um mártir, ele é o primeiro a morrer pela causa de Jesus, mas com a convicção de que ele amava Jesus e conhecia quem era Jesus, porque os apóstolos também foram compartilhando essa verdade. Então você percebe esse crescimento de gerações a cada vez mais. A quarta geração é Paulo. E Paulo é muito engraçado, porque quando ele conhece Jesus, ele era um perseguidor da igreja, e naquele momento então, fica cego, passa então alguns momentos até recobrar a sua visão, e entender quem era Jesus, que de fato ele estava perseguindo, e nesse processo, talvez o maior entendimento é, Paulo logo quer poder servir e fazer alguma coisa. A história fala que 3 anos Paulo vai para a Arábia, e talvez ali ele tenha um tempo de crise espiritual para entender tudo isso. Mas logo ele sobe para Jerusalém, onde estão todos os apóstolos. O que eles dizem? Sai daqui, que você persegue cristãos. Não é o seu lugar aqui. Então, ele se afasta. E a história fala que praticamente 10 anos ele passa em Tarso, que era a sua cidade natal, como se fosse um tempo intensivo com Deus. E olha quem que vai lá então chamar. Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que legal. Barnabé, esse que foi acompanhado pelos apóstolos, essa terceira geração, vai até Tarso para então acompanhar o próprio Paulo, ainda chamado Saulo, e ainda se denominava assim Saulo, e nesse sentido, ele ajuda não só Saulo para voltar para o ministério, mas quanto para poder servir outras pessoas. E você vai vendo na história Barnabé e Saulo, é esse acompanhamento que ele vai acontecendo. E é muito especial, porque Barnabé é um dos meus personagens favoritos, porque o seu nome, dado, significava encorajador, mas ele pegava os bichos ruins, aquela situação difícil, aquele que ninguém queria. Os apóstolos não queriam assumir esse problema, não aceitaram ir atrás disso, mas Barnabé vai até Tarso para buscar Saulo. Esse processo envolve muitas vezes o nosso chamado que Deus nos traz ao nosso coração, e é o que a gente vai falar depois um pouquinho sobre o aconselhamento e também o discipulado. Então a gente vê aqui 4 gerações, mas a história não termina aqui. Olha o que diz 2 Timóteo 2:2, que é quando Paulo então está falando para Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer, quais palavras? Tudo que está na carta, de 1 Timóteo e de 2 Timóteo. As palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então olha só, nós vimos 4 gerações antes, e agora, essa 4ª geração de Paulo, ela está compartilhando com outros, e Paulo então fala, eu vou te ajudar nesse processo. E o objetivo é que Timóteo ficasse em Éfeso para que naquele início da igreja ela pudesse estar sendo desenvolvida com um pastor ali, com um líder espiritual. Então, Paulo está passando essas verdades em dizendo, essas palavras que você está me ouvindo, eu quero que você possa ser fiel para compartilhar para outros. Quem são esses outros, os primeiros? Provavelmente a própria igreja de Éfeso, mas eram pessoas que ele ia acompanhar dentro daquela comunidade. E obviamente, para que essas pessoas também possam acompanhar a outros. Então a gente vê uma 4ª geração, uma 5ª geração, uma 6ª geração, de tal forma que os confins da terra então são alcançados na gente. Porque se você parar para pensar, nós somos porto-alegrenses do século 21, numa perspectiva completamente diferente cultural, nós somos ocidentais, tudo isso aqui é uma área oriental. Então, todos os contextos nossos são diferentes. O que nos une é o Evangelho. E que quer dizer que essa palavra que foi passada de geração em geração,
não somente de pai para filho, mas de referências espirituais para outras pessoas, ela chegou até nós. E o nosso objetivo é que a gente possa passar isso para as próximas gerações. É por isso que o discipulado não pode parar e ele precisa continuar acontecendo. Porque nós chegamos hoje numa marca de 8 bilhões de pessoas no mundo, que cada vez mais cresce. Nós percebemos cada vez mais informações sendo passadas. E informações são passadas de todo jeito, do jeito bom, do jeito errado. Você vê 25 receitas de bolo se você pesquisar na internet na primeira página. Mas não sabe qual que funciona, não sabe qual que é mais saudável, não sabe qual que é o melhor caminho. Simplesmente a informação está aí. E a gente precisa de referências que nos ajudem a dizer qual que é o melhor caminhar. Então, nesse sentido, nós percebemos que essa reprodução, ela faz parte dos objetivos que Jesus tinha para exatamente com o Evangelho, que ele fosse reproduzido e compartilhado. E algo bem claro dentro disso, e o motivo é, por que Jesus não fez um plano dele pagar o preço na cruz, ressuscitar e continuar aqui? Ele discipulava todo mundo, certo? Ele já resolveu o problema, pregação de segunda a sexta com o próprio Jesus, e os outros ali tentam fazer no final de semana. Tá bonito, né? Não tem ninguém que vai duvidar. Ele ressuscitou. Por que de alguma forma Jesus confia isso a cada um de nós? Essa talvez é uma das coisas mais bonitas, porque Jesus sobe aos céus preparando lugar para nós, aonde Ele um dia vai nos buscar, mas esse processo envolve obras inacabadas, cuidando de obras inacabadas. Deus gosta de usar instrumentos quebrados. Deus gosta de usar a gente. A ferramenta que Ele usa são os instrumentos quebrados que somos nós. Porque conforme a gente vai ajudando outra pessoa nesse processo, nós vamos também crescendo também nessa caminhada. Assim, eu quero entrar para a etapa final dessa aula, que é a ideia principalmente de nós entendermos a diferença de um aconselhamento e do discipulado. E como cada uma dessas áreas, elas são diferentes, e como cada um de nós talvez vai ter um chamado diferente em cada uma delas. Entendendo isso, olha exatamente a história de Barnabé e Paulo, e eu quero fazer um estudo de caso com vocês, para a gente poder avaliar exatamente esse sentimento. Atos 13, versículo 2, falam assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Versículo 5: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então olha só, lembra que Barnabé tinha chamado Saulo para poder servi-lo, para poder servir a Deus junto com ele. O primeiro lugar era Antioquia, só que em Antioquia foi levantado o anseio pelo próprio Espírito Santo de que essa mensagem fosse compartilhada para outros. Então eles vão propor uma primeira viagem missionária, que é levar essa mensagem para os confins da terra. Então nesse momento, Barnabé leva junto Saulo e eles levam junto João Marcos. Um rapaz, alguns acreditam que era até talvez sobrinho, primo do próprio Barnabé, mas era alguém que estava ali indo nessa primeira viagem. E nesse processo, ele está indo junto para uma viagem missionária, certo? Aí você pensa, que bonito, de Barnabé para Paulo, Paulo agora para João Marcos, e vai continuando a historinha. Não, olha só. Atos 13, olha o que diz. De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Olha que bacana. Não tinha começado bonito? De geração em geração, acompanhando e acompanhando, e agora o bonito desistiu. No meio de uma viagem, no meio de toda a caminhada, aonde ele ia poder aprender e poder multiplicar essa mensagem, ele desiste. A gente não sabe exatamente os motivos dele desistir, mas as consequências dessa desistência. Então, pensando nisso, nós percebemos aqui um rompimento. Era alguém que estava sendo acompanhado e definiu e decidiu que não ia mais naquele momento. E aí a gente vai ver dois comportamentos diferentes, de acordo com o próprio chamado de cada um deles. Olha só o que diz Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36.
Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como está indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-nos na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha só, houve aqui uma separação diante do chamado de cada um deles, diante do que Deus estava chamando cada um deles a fazer também. Naquele momento há um racha nessa viagem, aonde eles estavam indo juntos, servindo juntos, e agora cada um ia para um lugar. Na nossa ótica, eles se dividiram. Na ótica de Deus, a mensagem se multiplicou, porque teve mais formas de pessoas serem alcançadas. Paulo, ele compartilha isso, e ele leva junto então Silas, que era um das pessoas que ele estava acompanhando. Mas Barnabé pega João Marcos para poder acompanhá-lo. E sabe o que começa a acontecer agora na história de Atos? Você não vê mais Barnabé e Paulo, você vê Paulo e Barnabé. E de repente, só Paulo. Porque Barnabé não aparece mais na história. Barnabé não tem outros versículos, outros textos, senão um momento que Paulo cita uma situação de ajuda financeira. Mas é uma comparação, ele não está falando um relato sobre Barnabé. Nós não vemos mais Barnabé na história da Bíblia. Em Atos ele não aparece mais. Mas o grande processo de tudo isso é que Barnabé se permitiu ser usado por Deus no momento necessário para com João Marcos. De tal maneira que quando a gente olha 2 Timóteo 4, que é o final da vida e do relato de Paulo, quando ele está num calabouço, provavelmente em Roma, sofrendo os últimos momentos da sua vida, ele envia então para Timóteo, essa carta que a gente foi lendo em várias etapas, ele diz assim no seguinte, 2 Timóteo 4,9, procure vir logo ao meu encontro. Ele está falando para um discípulo, vem, eu preciso da tua ajuda. Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então ele ouve outras pessoas, que ele também acompanhou, mas essas pessoas desistiram. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Cada um estava seguindo o seu caminho e também servindo a Deus de alguma forma. Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Qual Marcos? O João Marcos. Com você, pois ele me é útil para o ministério. Esse é o processo de restauração. Alguém que para Paulo, em outro momento, era inútil numa viagem missionária, porque ele tinha abandonado, ele ia atrapalhar, não ia ajudar. Agora, era útil para os momentos finais da sua vida. A gente não vê mais Barnabé, mas a gente vê o que Barnabé fez. A gente não vê mais o nome de Barnabé, mas percebe como Deus foi usando esse homem de várias formas, principalmente na vida de João Marcos. A minha pergunta dentro disso é, qual que é o seu chamado? E eu quero terminar essa parte compartilhando exatamente sobre essas duas categorias diferentes. O discipulado e o aconselhamento. O discipulado, ele é a longo prazo. Quanto tempo? Como a gente disse, é indeterminado. Talvez é uma caminhada de anos, de décadas. Ele é a longo prazo porque ele visa exatamente uma caminhada vida na vida, ao longo da nossa jornada. Segundo ponto, ele trabalha a prevenção. Ele trabalha olhar para a palavra de Deus e dizer, puxa, isso aqui é o melhor para a minha vida, esse aqui não é o ideal, então eu vou olhando através disso a caminhada minha cristã. Em terceiro lugar, o discipulado, ele trata de temas abrangentes, porque eu vou ver toda a caminhada cristã, como a gente viu na aula passada, vou ver vários temas, várias áreas diferentes. E por fim, ele promove o crescimento, ele visa que essa pessoa se torne mais madura e dê passos espirituais. O aconselhamento, pelo outro lado, ele também é um caminhar, um a um, mas existem algumas características. Em primeiro lugar, o aconselhamento bíblico, o aconselhamento espiritual, ele é pontual. Obviamente pode ser uma pessoa que já acompanha há muito tempo, mas o aconselhamento em si, ele é pontual, porque ele visa um tema, ele visa um assunto. Segundo, ele visa a correção. É alguém que estava lidando numa situação errada da sua vida e agora ele está ajustando aquela caminhada. Então o objetivo é uma correção, ou seja, o discipulado eu trato coisas para que elas não aconteçam.
O aconselhamento, eu trato coisas que já aconteceram e como torná-las, então, diferente daqui em diante. Em terceiro ponto, é um tema específico. Existe um tema para ser tratado. Existem encontros em que está se tratando daquele tema e daquela área. E, por fim, o objetivo é a restauração. É que essa pessoa volte à comunhão da igreja, volte ao crescimento espiritual, volte a estar crescendo. E quando isso acontece, aquele processo de aconselhamento se encerra para que um outro processo de discipulado reinicie ou algo nesse sentido. A pergunta de qual que é o seu chamado envolve muito isso. Porque eu vejo pessoas que são chamadas para acompanhar pessoas a longo prazo. E outras pessoas que são chamadas para acompanhar situações específicas em momentos específicos. E Deus vai usar esses dois padrões no meio da igreja. Porque os dois vão ser importantes. Eu gosto do exemplo de que de um pai para filho, a gente literalmente diz para o filho, não coloca o dedo na tomada. E isso é uma ordem, é uma regra, é algo pontual. Mas todo o processo de você ensinar sobre saúde para o seu filho, sobre como funciona a energia elétrica, sobre obediência, sobre como você precisa caminhar, isso delonga a vida inteira. Mas a ordem é bem simples, é clara. Nesse aspecto, nós teremos chamados de cada uma maneira. Assim, para a gente terminar, 2 livros talvez como um apoio, uma referência nessa área de aconselhamento, que são essas partes pontuais. Em primeiro lugar, Ganhaste Teu Irmão, é um livro do Ebenezer Bittencourt, diretor do Haggai, em que ele fala exatamente sobre Mateus 18, ele vai construindo esse processo de como ajuda uma pessoa a ser restaurada. Em segundo, Resolução de Conflitos, Lou Priolo, um livro também de aconselhamento, em que ele fala bastante sobre essa perspectiva de como eu trato e resolvo essas situações que já aconteceram, né, que estão acontecendo. Então, pensando em tudo isso, meu objetivo é que a gente possa estar crescendo cada vez mais nesse ambiente discipular, entendendo que muito mais do que simplesmente uma proposta de uma metodologia, esse é um estilo de vida, em que a gente entra e a gente começa a viver isso a cada dia mais. Amém?